Meus amados irmãos e irmãs, é um prazer cumprimentá-los, estender as boas-vindas para juntos compartilharmos de mais uma lição da série Lições da Bíblia. Hoje, o dia da expiação escatológico, a lição de número 10. Gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, que somos gratos pela oportunidade de estudarmos tão belas lições como temos feito nesse trimestre, onde Tu tens orientado a administração do Teu povo na terra a colocar assuntos tão importantes, tão objetivos e tão necessários para o jornadear cristão de cada um de nós. Nos abençoe, abra nossa mente e nos encha do Teu Santo Espírito para compreendermos os conhecimentos do Teu reino. É o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. O dia da expiação escatológica, como tema central da lição, temos aí Daniel 8,14, texto conhecido de todos, como o texto principal da lição, em torno do qual analisaremos todo o tema. Daniel 8,14. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Muito bem. Para entendermos de uma maneira mais objetiva essa profecia, na realidade é uma profecia simples, mas a mais longa cadeia profética da Bíblia Sagrada. Deveríamos fazer um paralelo, como a própria lição aqui de maneira feliz colocou, entre Daniel 7 e Daniel 8, formando um paralelo. Mas seria interessante acoplar também Apocalipse 13, verso 1 e 2. É fundamental para o esclarecimento mais objetivo deste tema. Veja que Daniel 7, o verso 17, diz que em profecia animais são formas de governo. São formas de reinados. Em Daniel 7, nós vimos 3 animais conhecidos na fauna mundial e um tal de esquisitão, que ninguém nunca viu na fauna mundial. Mas como não se trata de pessoas, como o Apocalipse fala de 3 bestas também, e não são pessoas, são formas de governo, são formas de reinados, aqui também então compreenderemos com facilidade, partindo desse ponto de vista que a própria palavra de Deus nos deu como regra de interpretação profética. Como Daniel 7,17 acabamos de comentar. Então, o leão, nós vimos que daquela profecia representou o Império Babilônico. Como também na estátua de Daniel, capítulo 2, a cabeça de ouro representava a Babilônia. Nós, no capítulo 8, fazendo um paralelo com a Babilônia, ele não aborda a questão babilônica, aqui no capítulo 8. Mas no capítulo 7, o segundo animal, o urso, como o peito da estátua do capítulo 2 de Daniel representa a Medo-Pérsia, um reino inferior que dominaria um reino superior, aparece também esse urso, e com 3 costelas na boca. O urso, a Medo-Pérsia, mostrando o apoio, que ele consegue ficar em pé, o urso, parecendo fica mais ereto que um macaco. Se assemelha mais ao homem do que ao macaco em matéria de apoio, dando a entender que os 2 povos, medos e persas, com as 3 costelas na boca, as principais potências, Lídia, Síria e Egito, conquistada pela Medo-Pérsia, que daria sustentação na estabilidade do reinado e estabelecimento da Medo-Pérsia no planeta Terra. Depois nós vimos, e também lá no Carneiro, então, no capítulo 8, a mesma Medo-Pérsia.
Depois, voltando a Daniel 7, o terceiro animal, o leopardo, com 4 cabeças. Também representado pela cintura de bronze da estátua de Daniel 2, a Medo-Persa. Interessante isso aí. Contudo, ele, na interpretação do Daniel 8, é o bode. Então, o carneiro representando a Medo-Pérsia, o bode agora representando a Grécia, o leopardo a Grécia. E a cintura de bronze, a Grécia. Interessante, o leopardo com 4 cabeças fica bastante distinto, porque Alexandre o Grande, representado de maneira bem sucinta no leopardo, na esperteza dos movimentos, o reino dele foi dividido entre os 4 principais generais deles, Lisímaco, Cassandro, Silueco e Ptolomeu, após a sua morte. E de uma dessas divisões, mais tarde, acabou originando o Império Romano, que viria a ser o 4º animal, o esquisitão, de Daniel 7, ou as pernas de ferro da estátua de Daniel 2, o Império Romano. Já em Daniel 8, ele entra direto no chifre pequeno, na interpretação, como Roma pagã, que é o que iniciou esse processo no ano 168 a.C., na Batalha de Pydna, na Macedônia, quando Roma venceu a Grécia e assumiu o comando mundial, que se estenderia até o ano 476 da era cristã, quando os 10 povos bárbaros, érulos, vândalos, ostrogodos, visigodos, invadiriam o Império Romano Ocidental e o transformaria na atual Europa em 10 países, originando assim os pés, barro em parte ferro, com 10 dedos da estátua de Daniel 2, que é o Império Romano Ocidental dividido em 10 países, a atual Europa, que também é o esquisitão com os 10 chifres que surgiu, a besta que sobe do mar, em Apocalipse capítulo 13, o verso 1, que também tinha os 10 chifres, com os 10 diademas, que são seus 10 reis na ponta dos chifres, uma vez que os 7 diademas do dragão de Apocalipse 12, verso 3, estavam na cabeça. Porque a cabeça, Apocalipse 17, verso 9, nos fala que são 7 montes de Roma. As cabeças do dragão e as 7 cabeças da besta. Mas o dragão tinha diadema na cabeça. Os diademas das cabeças são exatamente os 7 governos que oprimiu o povo de Deus em todas as épocas. Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma pagã e Roma papal. Lá em Apocalipse, no capítulo 17, tratando desse assunto, na altura do verso, entre o verso 8 e o verso 10, o apóstolo João já diz, e ele que teve a visão, para trás dele 5 já tinha caído. Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Um existe, Roma pagã. E outro viria, Roma papal. E iria a perdição. Mas aí viria um 8º poder, que é a Roma do abismo, que é a besta do abismo. A França, quando declarou guerra contra a Bíblia, se tornou a besta do abismo. E ainda viria uma 9ª, né? A que sobe da terra, que é os Estados Unidos, o governo protestante americano. Mas tudo bem, tudo é uma besteira só, é besta. Por isso que ele fala que ela é a 8ª, mas é do 7. Porque o 7º é besta. Então, 8ª ou 9ª, é tudo uma besteira só. O interessante é observar, no fechamento desse paralelo, é que aquele chifre pequeno que surgiria no lugar de 3 que cairia lá de Daniel capítulo 7, representando os érulos, os vândalos e os ostrogodos nos dias de Justiniano,
já próximo de começar a supremacia papal, que desencadearia no processo conhecido como Inquisição, esses três não concordaram com a união de Estado e Igreja e caíram. Em 538, iniciou o período inevitável de supremacia papal que desencadeou na Inquisição e toda uma história sangrenta que a humanidade conhece. Mas esse paralelo é fundamental observar que o chifre pequeno que tanto fala Daniel, que cuidaria em mudar os tempos e a lei de Deus, etc., começaria com Roma papal, pagã, se estenderia a Roma papal ou as bestas apocalípticas. Mas o mais interessante seria um governo que duraria até nos dias da volta de Cristo. No dia da volta de Cristo. Que vai ser o dia da ira de Deus. O dia que vai ser derramado o cálice. De Apocalipse, capítulo 18, verso 8. Em um só dia cairão pragas, pranto e dor. Vamos aprofundar mais um pouco no discorrer da lição. Na lição, no segundo tema, estudamos no domingo, o ataque do chifre pequeno. Em verdade, é um verdadeiro atentado contra a verdade, contra a palavra de Deus. As ações aí relacionadas do conteúdo profético. Quando vimos Apocalipse 13, 1 e 2, indiscutivelmente, nós vemos o poder papal representado pela besta do mar. Uma das três do Apocalipse. E também de Daniel 7, 8, representado pelo chifre pequeno. E o principal fato de Apocalipse 13, verso 2, é nos revelar que essa besta que sobe do mar, ela tinha a boca do leão, falava como leão, como reinado, né? Ela tinha um apoio como de urso, os pés de urso, Mede e Pérsia, Estado e Igreja, a semelhança com aqueles animais de Daniel 7. E os movimentos do leopardo, a esperteza, a astúcia do leopardo. Que interessante. Mas o mais ruim da história é saber que essa besta que sobe do mar, que representa, infelizmente, um poder religioso, ela recebeu da mão do próprio dragão, que representa ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Satanás. Apocalipse, capítulo 12, versos 7 e 8. Meus irmãos, o próprio diabo deu trono e poderio a esse poder, e vai tentar esmagar o povo de Deus. Já tentou outras vezes e vai tentar novamente. Mas a última vez, quando chegar, vai ser a passada de régua que Deus vai encerrar. Vai ser o efeito dominó que vai encerrar com a história do grande conflito entre o bem e o mal. Quando nós vimos sobre os 7 montes, eu disse, as 7 cabeças da besta, interessante observar isso. Apocalipse 17, verso 9, fala que são 7 montes. E isso está se tratando nada mais, nada menos do que a localização geográfica do quartel-general do dragão e da besta, do qual o trono é um só aqui nesse mundo. Que lá no texto bíblico, do capítulo 13, verso 8, diz que o dragão deu o trono para ela. E dá o endereço, a localização geográfica. Os 7 montes, conhecemos ele por nome. Quirinal, Viminal, Esquilina, Célio, Palatino, Aventino e Capitolina. Os 7 montes de Roma. Considerado até em alguma época como uma das 7 maravilhas do mundo, por incrível que pareça. Mas é uma localização geográfica terrível. Terrível. Uma marca muito triste da revelação bíblica. Mas muito feliz, por outro lado, porque mostra a verdade para todos. E faz com que, permite com que, tanto os que estão lá dentro, que Deus morreu por eles, como os que estão de fora,
possam ter advertência bíblica suficiente para fazer boas escolhas. O ataque do chifre pequeno. Esperto. Até quando? Terceiro tema. Até quando? É a pergunta que surge na profecia, entre aspas. Os animais da profecia, verdadeiramente, esses animais, sofreram consequências evolucionistas. Ali teve evolução de espécie. Ah, como teve. Com certeza. Só ali. O leão, o urso, o leopardo, até o coitado do esquisitão que não tem na fauna mundial. A coitada da besta, olha só. Até a mulher do burro levou também evolução. Olha que negócio interessante. Diz que por fim, não encontrando um qualificativo na fauna mundial, o profeta teve que recorrer à mitologia para poder qualificar à altura a estupidez tanto do diabo quanto dos governos representados por esses animais contra a verdade, contra o povo de Deus e contra o Altíssimo, tentando pisar a verdade. O único recurso que o profeta teve foi dar crédito à evolução desses animais. Porque tudo juntou num saco só e concluiu numa besta evoluída que tinha boca de leão, que tinha pé de urso, que tinha estilo de leopardo e tinha o poder do cão na mão. É uma tristeza. Que evolução terrível, né? Mas tá aí. Vivinha. É um assunto que Jesus vai resolver de uma só vez. Como nós vimos no Apocalipse. Besta, falso profeta, dragão, tudo num sacão só aí, ó. Fogo neles. Para encerrar o assunto de vez. E dar sossego para nós pro resto da vida. E hoje temos a oportunidade de escolha. Para fazermos parte do salvo. E livrar dessa situação. Desse time brabo. Que vai para esse lago que nem pensar. Muito bem. O efeito dominó que esses animais vão desencadear já ao longo da história, e esse evoluir de todos, a besta, então, como eu já disse anteriormente, vai ser a passada de régua divina na história da humanidade. E quando chegar o dia da ira de Deus, a desgraça vai ser tamanha que o coração dos salvos sofrerão angústia de assistir a situação do planeta nesse dia. E os que não estiverem contados entre os salvos, misericórdia. A porta da graça já fechou, e a porta da desgraça que eles entrou nela por escolha própria, vai tomar o cálice da ira de Deus sem mistura, derramado sem mistura. O quarto tema, restauração do santuário. Então, a resposta até quando? A resposta até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. É um cálculo muito simples. Se nós observarmos, primeiramente, que no capítulo 9 de Daniel, do verso 20 ao verso 23, ele recebe a visão novamente, a visita de novo do anjo Gabriel, que vem explicar o que ele não tinha entendido ainda, relativo ao contexto bíblico do capítulo 8, verso 14, até na altura do capítulo 9, sobre a questão da purificação do santuário. Ele queria entender em detalhes isso. Se tratava de um juízo e ele não sabia como aplicar. E aí, o anjo, como um excelente professor, vai lá no capítulo 9, no verso 24, ele já sintetiza a primeira parte dessa profecia. O que eles tinham que fazer nessa primeira parte? Que a profecia dos 2.300 anos, o anjo, ao citar o verso 24, as explicações do verso 24, ele simplesmente abre um bloco divisório entre
povo de Deus e povo do príncipe. Nesse bloco do verso 24 ao verso 27. O bloco do povo judeu, que é o povo do profeta, então, naqueles dias, ele diz o que o povo judeu teria que fazer dentro do período deles. Que no verso 24 ele diz que eram 70 semanas, 70 vezes 7, 490. 490 anos. Porque aqui o princípio profético de Ezequiel 4, 6, 4, 5, 6 e 7 se aplica com perfeição. Um dia igual um ano. Um ano para cada dia. 2.300 dias, uma tarde, uma manhã, um dia. E na profecia, um ano. Então, 70 semanas representaram 490 anos. Mas para saber quando que começaria a contagem do bloco profético, no verso 25 ele, com propriedade, fala desde o princípio da ordem para restaurar Jerusalém. Conta-se 7 semanas, mais 62 e mais uma. 7 com 62, 69, mais uma 70. Ele pega o primeiro bloco dos 2.300, que é 490 anos ou 70 semanas, e subdivide em 3. O primeiro bloco de 7 semanas, 7 vezes 7, 49. 49 anos, o que a história confirma que eles gastou para reconstruir Jerusalém. 62 semanas, vezes 7 dias cada uma. 62 vezes 7, 434. Então, esse seria o período que eles gastariam para reconstruir, para refletir até o Messias. Para aguardar a chegada do Messias, expiar a transgressão, dar fim aos pecados, e ungir o Santo dos Santos. Esses 434 anos, 62 vezes 7, eles gastariam para isso. E quando o Messias chegasse, ele faria um pacto de uma semana com muitos, não seria com todos. Porque, infelizmente, uma boa parte deles, principalmente a liderança da igreja, iria rejeitá-lo. Porque a profecia diz, veio para que eram os seus e os seus não o quiseram. Mas observe que detalhe mais curioso. O Messias foi considerado Messias no ano 27, exatamente quando terminou os 434 anos da reflexão judaica. Essas 62 semanas. Aí o pacto de uma semana se estende até o ano 34, 7 anos. 7 dias, 7 anos. Mas na metade da semana, ano 31, ele foi morto. Mas nesse ano que ele foi morto, o véu do santuário rasgou de cima e embaixo, estava começando o primeiro período da igreja cristã. Mas 12 apóstolos judeus começou a pregar o evangelho. Quando chegou no ano 34, em vez da igreja como nação, o povo de Deus como nação, recebeu Cristo e pregar o evangelho, eles rejeitaram, conseguindo a aprovação do Império Romano para executar os cristãos por crime de cristianismo. E Estevão foi o primeiro mártir cristão. Pedro, no meio desse ano, converte com a visão do lençol, que todos os reinos do mundo foi purificado, todos os povos. E Saulo de Tarso, que participou do apedrejamento de Estevão no início do ano 34, no final do ano converte e se torna um apóstolo dos gentios. Esses 3 fatos fecham a última semana do pacto que ele fez com o seu povo. E o evangelho deixou de ser, a nação judaica deixou de ser povo de Deus, e todas as nações do mundo passou a fazer parte do povo, a integralizar o povo de Deus. E qualquer judeu, para fazer parte do povo de Deus, deveria se converter, aceitar o cristianismo, batizar na igreja cristã verdadeira, que ali começou no ano 31 como igreja de Éfeso, as 7 igrejas do Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, o primeiro período então, que são 7 períodos da igreja cristã, começou no ano 31, Éfeso, que se estenderia até o ano 100. Daí Apocalipse 2 e 3, essas 7 igrejas, compõem o restante do período, que é o povo do príncipe. Ou seja, veja bem, 2.300 anos o período todo.
490 do povo judeu. Se excluir 490 de 2.300, sobra 1.810. Do período todo, então, de 2.300 anos, 490 era para o povo judeu e 1.810 restantes era para o povo do príncipe. E esse período do povo do príncipe cobre pelas 7 igrejas do Apocalipse, ou 6 igrejas, porque a 7ª seria exatamente a partir de 22 de outubro de 1844. Por que eu sei que é 22 de outubro de 1844? Lembra que o profeta Daniel, no capítulo 9, no verso 25, falou que a contagem da profecia dos 2.300 anos começaria exatamente na ordem de reconstruir Jerusalém? Esdras, capítulo 7, verso 7, diz que foi no 7º ano do rei Artaxerxes a contagem definitiva da início dessa profecia. O decreto definitivo, de ordem definitiva de reconstrução. O decreto que realmente se contou para a contagem dessa profecia. E o 7º ano do rei Artaxerxes. Lembrando que temos o ano 0, que é profecia antes de Cristo, depois de Cristo, fazendo o cálculo certinho, olhando, até na enciclopédia britânica, você vai ver que era o ano 457, em suma. Então, 22 de outubro de 457 a.C. começou, 22 de outubro de 1844, finalizaria, concluiria os 2.300 anos, cobertos do povo do príncipe, as 7 igrejas, 6 dentro do período e 1 fora, que é Laodiceia, por incrível que pareça, povo justo, o povo do juízo, aonde as 3 últimas mensagens de advertência deveria estar sendo pregada ao mundo. Muito simples de compreendermos essa profecia. Indo para a lição do 5º tema, olhando para a quarta-feira já, o dia da expiação em Daniel 8. Esse dia de juízo é perfeitamente detectado em Hebreus capítulo 9, verso 27. E também no Apocalipse, quando o está feito for pronunciado, onde imediatamente um dos 4 seres viventes, aqueles querubins lá de Apocalipse 4, que tem o brasão de boi, que trabalha estritamente para o santuário, com a mão mecânica, lá identificado em Ezequiel capítulo 1, verso 8, coloca na mão dos 7 anjos, registrados em Apocalipse 4, versos 7 e 15, 7 e 8, ele entrega o que estava dentro dele, desse ser vivente, ele entrega então os cálices, os 7 cálices, um na mão de cada anjo, que embarcarão nesse querubim, para vir para o planeta Terra no dia da ira de Deus. Apocalipse 18, verso 8, em um só dia haverá pragas, pranto e dor. Eles virão derramar 7 cálices da ira de Deus. E que o santuário celeste estará em fumaça o tempo todo e ninguém vai entrar lá dentro enquanto não concluir, não finalizar essa operação, essa obra estranha de Deus, mas necessária para o bem-estar dos justos. Lamentavelmente, o fechamento da porta da graça para todos, aquele que estiver puro, que aceitou, se purificará mais ainda. Estará mais separado ainda. Mas quem estiver sujo vai se sujar mais ainda. Ele provará da porta da desgraça que ele escolheu por vontade própria. Aonde tiver um justo, não vai provar praga alguma. 6º tema, Daniel capítulo 8 e capítulo 9. Olha, irmãos, primeiramente, eu quero deixar bem claro aqui que a Bíblia jamais foi escrita em capítulos e versículos. Esse procedimento útil e interessante só foi introduzido, adotado aqui dentro da Idade Média, já no fim da Idade Média. A Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. Por isso,
o conteúdo de Daniel capítulo 9 está intimamente entrelaçado com o conteúdo do capítulo 8, numa só visão, contudo, com personagens diferentes, poderes distintos, mas um só responsável de promover tudo isso. A maldade promovida pelo diabo através dos reis da terra e a misericórdia vinda do alto em favor dos escolhidos, como sempre foi, desde os governos egípcios até os últimos, que são os das bestas apocalípticas, que são os nossos dias. Por isso, quando o anjo Gabriel visita o profeta, e Daniel destaca esse detalhe, o anjo que eu vi no princípio da minha visão, ou visão anterior, capítulo 8, capítulo 9 está numa conversa só. Por isso temos a convicção que os 2.300 anos que o profeta não conseguiu entender no começo da conversa, lá na altura do capítulo 8, mais ou menos ele teve uma sombrinha de ideia melhor nessa explicação analítica do capítulo 9, onde o anjo subdivide o grande bloco profético de 2.300 anos em duas partes, povo do príncipe e povo judeu. E para o povo judeu ele subdivide ainda em três: o tempo de reconstruir a cidade, o tempo de reflexão e aguarde a esperança de esperar o Messias e batizá-lo, ungí-lo, e o pacto final do Messias com muitos. E a extensão da pregação do Evangelho ao mundo gentil. Aí o profeta entendeu mais ou menos. Não entendeu tudo, não. Como a maioria dos profetas não entenderam a maior parte do que eles escreveram. Principalmente do que diz respeito à escatologia bíblica. Assuntos que têm assuntos bem distantes. Mas, entre o verso 24 ao verso 27 do capítulo 9, a charada do capítulo 8 foi totalmente sanada. Principalmente para mim e para você. E assim, no sétimo tema, eu deixaria Hebreus capítulo 9, verso 27, como reflexão para nós. Na realidade, cabe ao homem morrer uma vez, depois disso vir o juízo. Temos consciência que o juízo já começou. No dia 22 de outubro de 1844, a parte investigativa. E todos os que estão sendo julgados, e os primeiros a serem julgados foram os mortos, estão sendo os mortos. Mas uma hora o Senhor vai levantar e dizer: está feito. Quando ele disser isso, no piscar e fechar de olhos, o caso dos vivos ele fechou. Porque tem muito menos pessoas vivas no globo terrestre do que as pessoas que já morreram desde o pecado, desde o primeiro pecado até hoje. E é por isso que no piscar e fechar de olhos ele encerra e vai dizer: está feito. E estando feito, entrou no dia da ira de Deus. A primeira praga vai separar joio do trigo, ferida dos pés à cabeça. E esses que saíram do meio do povo de Deus, que por acaso estava por ali e recebeu a praga, sairá para se tornar seus piores inimigos. Mas é um dia só, não preocupa não. No final desse dia, Jesus vai estar voltando e está encerrando, passando a régua nesse assunto de vez. Mas nós, os justos, nem o cachorrinho nosso que tiver conosco não vai virar sua língua, igualzinho nas pragas egípcias. Nós não seremos atingidos pelas pragas. E eu apelo a você, meu querido irmão, minha querida irmã, a fazer parte dos salvos, desde hoje. Se preparando para fazer parte do corpo de jurados que vão avaliar, pela misericórdia de Deus, pela onisciência, onipresença
e onipotência divina, esse amor eterno, que nos vai conceder esse privilégio de avaliar uma decisão que Ele tomou diante do universo, juntamente com Ele. E teremos 1000 anos de prazo para fazer essa avaliação. Para cada um analisar os casos das pessoas que viveram no mundo ao seu redor, parentes, amigos, etc. E os casos, em geral, da história da humanidade, cada um avaliar pessoalmente e realmente poder concluir o amor, a misericórdia e a justiça de Deus, que realmente é perfeita e eterna. Eu te conclamo a fazer parte desse corpo de jurado desde já, para viver como escolhido agora, para naquele dia, em Apocalipse capítulo 20, verso 4, nós estarmos lá, fazendo parte do corpo de jurados, que estará trabalhando a fase final desse juízo, onde a sentença vai acontecer aqui na terra, quando a cidade santa descer. Que Deus nos abençoe, a mim e a você. Que assim façamos parte desse corpo de jurados, desde hoje, como escolhidos do Senhor. Senhor Deus, nos abençoe, Senhor, com o teu poder, nos enchendo com o entusiasmo do teu Santo Espírito, com o batismo do fogo, para termos a clara evidência de teus ensinos, tanto no viver quanto no ensinar. É o que te suplicamos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os meus olhos já de visão não tão distante, meus ouvidos já escutam sons divinais. Tão cansado estou da vida aqui deste lado, que meus braços quase já não podem. Calejados e feridos por tantos dias, querem bálsamo daquele porto encontrar. Além do rio existe lugar pra mim. Além do rio existe já sonhei